Olá, olá, eu agora nos meus vídeos vou fazer ou tentar fazer vídeos em que vou apostar mais na música, mas ao mesmo tempo mostrar cenários de sobrevivência ou cenários noturnos. Mas primeiro a música, porque a música traz mais felicidade às pessoas e as pessoas já têm muito com que se preocupar hoje em dia. Este vídeo é para vos falar na guerra da Ucrânia e para vos fazer, ou para nos fazer pensar um pouco, quase como uma análise. Ora, pensemos. Eu estou à luz da fogueira e são para aí 5 da manhã e aquilo que eu vou dizer é, como todos nós, com a inteligência que Deus me deu, porque se Deus quiser permitir que seja, por exemplo, este momento em que eu morro, possivelmente da forma como sou, como as coisas estão, só quando eu não aparecesse na segunda-feira no trabalho, é que me viriam talvez a procurar e encontrariam-me aqui neste sítio semi-remoto, mas sejamos mais animadores. Ora, vamos pensar na guerra da Ucrânia. Deixem-me levantar porque para alimentar um bocado mais o fogo. Ora, pensemos. Eu até tinha feito uma lista que trouxe comigo em que pretendo falar no seguinte. E as pessoas podem dizer, esses vídeos não precisavam de mais ação ou podiam ser, mas é o que há por hoje. Por isso, sorry. Ora bem, primeiro quero começar por o seguinte. Muitas pessoas dizem, e agora vive-se aquilo a que os ingleses chamam uma normalcy bias, que é, está tudo normal, não se passa nada, A guerra é com os outros, é nos outros sítios, é triste, deprime, ok, há pessoas a sofrer, mas connosco não se passa nada, nós não vamos ligar nada àquilo que nem sequer a comunicação social nos avisa, não é? Porque, por exemplo, ao pessoal da Ucrânia disseram, não se vai passar nada, os russos ali ao lado, todos preparados para invadir o graças, não se vai passar nada, não é? Porque, claro, também compreendo que não se queira criar pânico na população, não é? E depois, se eles fugissem todos, possivelmente nem havia gente a seguir para pegarem armas e por aí. Mas vejamos. Primeiro, há pessoal que diz assim, se houvesse uma guerra nuclear, para que eu me vou estar a preocupar com me preparar com uma guerra nuclear, sabendo uma guerra nuclear, para que é que eu vivia nessas condições, apanhar cancro, perder o cabelo, etc. Porque é assim que deve ser. Apanhar e, se for preciso, sobreviver, e é assim que é e que deve ser sempre a luta por a vida até ao momento em que Deus nos chama. Porque agora criou-se muito aquela da desistência, do apoio à eutanásia e esse estilo de coisas. Não, Deus criou-nos para a vida. Mas há uma coisa muito interessante. Mesmo que nós digamos e nos prendamos a determinadas teorias do estilo, eu preferia morrer, para que eu iria sobreviver nessas situações, etc. Na altura em que houvesse uma bomba nuclear, ou mesmo que fosse tática, ou que possa ser tática, mesmo que possa ser uma pequena potência, o people, porque o demónio, e é o demónio que está por trás disto tudo, através daquilo que eu penso serem as elites mundiais, as verdadeiras elites mundiais,
E essas verdadeiras elites mundiais, por exemplo, eu desconfio, ou ouvi dizer, ou qualquer coisa desse estilo, quando foi a Batalha de Waterloo, ficaram surpreendidas por os ingleses quererem ganhar rapidamente, porque possivelmente estavam a emprestar dinheiro aos dois lados da guerra, e assim, se a guerra durasse mais tempo, eles faziam mais lucro. Ok. Logo, as pessoas dizem, eu queria logo, eu então preferia morrer. Tretas que preferias. Basta ver o filme da After e basta pensar no estilo de sobrevivência dos humanos. O que ia acontecer? O que ia acontecer era logo o seguinte: as pessoas iam-se começar a matar umas às outras para sobreviver e pelos recursos que houvessem, mesmo doentes. E as pessoas esquecem-se disso. As pessoas esquecem-se do instinto de sobrevivência. E de que, por muito que queiram e que digam, eu preferia não sei o que, assim, algumas uma porcentagem mais muito pequena talvez cometer suicídio, outra não. E nem estou preocupado em que o vídeo seja popular ou não, se vou dizer aquilo que penso. Se vocês querem ter e confiam naquelas análises dos ditos peritos da TV, não é? E há alguns, apenas talvez um ou dois generais que vão à TV, às TVs portuguesas, sejam bons no estilo de análise. E se forem bons no estilo de análise, dizem-vos, porque criou-se aquela ideia de que o Putin é mau e o Zelensky é bom. E se os dois forem maus? Ou até, se o Putin for demasiadamente esperto e o Zelensky for um boneco nas mãos de alguém. Ou se de alguma forma os dois forem bonecos nas mãos do demónio. E nas mãos daqueles que possam ser controlados por ele. Por exemplo, pensem nisto. Vocês acham que a Rússia pode perder a guerra? Quem desde os 17 anos estuda e com paixão, guerras, batalhas, material militar, visitou coisas, fez simulações, como eu e, por exemplo, o meu irmão, sabe as capacidades bélicas dos países. E eu lamento-me dizer isto, mas a Rússia não pode perder. A não ser que tenha piedade do povo da Ucrânia. Se não, e lamento por todos os ucranianos que possam ouvir isto e que me conheçam, a melhor opção, e se calhar até aquela que o Zelensky queria, mas se calhar aqueles que o ajudam não querem, a melhor opção era arranjar um acordo e ceder para mim e ceder os territórios que estão tomados. Porque aquilo que vocês ouvem como pequenas batalhas e as pequenas vitórias do drone ou do míssil que atingiu uma coluna russa ou assim, pessoal, vocês pensarem só naquilo que os chechenos estão a preparar para eles, pensarem os russos mesmo a nível convencional, terão utilizado uma pequeníssima porcentagem das forças deles, estão-se agora a mobilizar, e quando vocês começarem a ouvir a imprensa a ficar calada, então aí têm motivos para se começarem a preocupar. Porque se a NATO, a nível convencional, pode ser considerada superior à Rússia, e isto é relativo, a nível de armas sofisticadas, não direi sofisticadas, a nível de tecnologia nuclear e aquilo que são os mecanismos de entrega, porque eu posso ter uma arma nuclear, mas se não tiver onde a transportar, para que é que me serve? Ainda me causa complicações, não é? Por isso é preciso o dito mecanismo de entrega, que é o míssil, não é? Na cabeça do míssil é que vai a ogiva ou as ogivas. Para não falar no novo submarino, no Belgorod ou caraças, que tem os Poseidon, que são os drones que podem causar tsunamis com cendas nucleares e assim. Mas pensem nisto: como é que um país em guerra como a Ucrânia, o Zelensky recebe condecorações, recebe líderes de outros países, etc. Vocês já viram numa guerra
estilo a sério. Não quer dizer que esta não seja a sério, que não estejam a morrer milhares de pessoas. Mas será que não está a ser controlada de certa forma, com um certo objetivo, de uma maneira completamente diferente e dentro de um cenário completamente novo, conhecendo a reação das pessoas, por exemplo, a uma pandemia, como é o que aconteceu? Pensemos nisso, não é? Será que a infraestrutura ucraniana, será que eles ainda teriam luz? Ok, podem dizer, mas se os russos tomarem o país, ficam com as infraestruturas para eles. Sim, é uma maneira de pensar e de pôr as... É uma maneira de pensar e de pôr as coisas no fundo. É uma maneira de pensar e de pôr as coisas no fundo. Mas não me parece ser essa a correta. Porque os ucranianos já estavam sem luz, pá, há muito tempo. Já tinham sofrido um blitzkrieg, e pode ser aquilo que pode acontecer com o inverno. Atenção, que na forma como os russos retiraram, é muito interessante, apesar de causar vítimas, porque os ucranianos conquistaram o quê? Ok, umas terras, mas os russos retiraram, deram muita luta. Não será que a estratégia é exatamente para vamos fazer os gajos gastarem montes de pessoal a reconquistar estes pequenos terrenos, e depois, quando cair o general inverno, caímos-lhe em cima. Isto só se for a nível convencional. E depois pensemos, será que não há outro pessoal interessado, mesmo com aquilo que será a sabotagem ao pipeline, ou a cena da ponte e assim? Mas reparem, destroem a ponte, mas não se destrói completamente. No pipeline ficou o pipeline era em 4 partes, Nord Stream 2, pelo que eu sei, uma das partes ficou ativa. E depois é assim, fala-se tanto no metano e nas ditas alterações climáticas. Pessoal, o homem só é responsável por 5% das alterações climáticas. Logo, muito daquilo que nos falam das alterações climáticas é treta. Até porque os vikings já viveram no Groenlândia. Ai, mas nós gostamos muito da Greta Thunberg. Pessoal, pá, a sério, eu é com a inteligência que Deus me deu, pá. Acordem, pá. Desculpem lá, mas isto pode soar a soberba, e até pode ser, mas pá, a sério. Pensem, há coisas que não batem certo, ok? A guerra naquelas partes limites, que são aquelas partes disputadas, era muito forte. Mas o Zelensky, pá, porquê que os gajos não fazem? Porquê que, por exemplo, o Palácio Presidencial da Ucrânia não foi ainda bombardeado? Isso não aconteceu, por exemplo, quando foi a guerra do Iraque e o caraças com Saddam, em que as coisas ficaram mais a sério. Agora as coisas podem ficar mais a sério, está a haver uma escalada, e o problema disto é que tanto o Zelensky, lembrem-se de uma coisa que se calhar não vos dizem, o Zelensky tinha, ou os que estavam aliados ao Zelensky, tinha gente duvidosa a trabalhar para ele, gente que se diz neonazis, não é? Mas depois havia também neonazis, que se diz o chefe da Wagner Group, que era um grande grupo de mercenários a trabalhar para o lado dos russos, para o Putin, assim como a Academy que a antiga Blackwater é a maior empresa de mercenários do mundo, a trabalhar para o lado dos Estados Unidos no Iraque. Logo pensemos nisto. Quando vocês virem um blitzkrieg a Kiev, aquilo tudo a ser varrido, então aí estamos numa guerra a sério. Ou quando vocês começarem a ouvir o silêncio, seja da comunicação social, seja, esperemos que não, seja estilo das nossas comunicações. Há duas hipóteses das nossas comunicações ficarem silenciadas. Uma é por tempestades eletromagnéticas. Podemos perder toda a tecnologia, basicamente, que temos, e regressar aos 1800. Podemos perder os telemóveis, a eletrónica, tudo aquilo que é gerido por eletricidade. O homem corre esse risco, está muito vulnerável por causa das explosões solares e das injeções de massa coronal. Mas pensemos em tudo isto da guerra. Atenção ao silêncio. Ao silêncio e atenção ao silêncio e atenção
que nós devemos pensar em que nos podemos preparar para uma guerra nuclear. Porque, como eu disse, reparem, os grupos de mercenários e quem está muitas vezes por trás das guerras são bandidos de um lado e do outro. Porque associou-se, esperem, porque, só uma coisa, porque se associou-se o nazi ao bandido, ok? São bandidos, mas o pessoal do Stalin, os ditos comunistas, contra os quais os nazis lutaram, ou os comunistas lutaram contra eles. Será que a origem e que quem financiava os dois não seriam os mesmos? Será que, por exemplo, eu não posso pensar, porque o pensamento é livre e não pode ficar numa caixa, será que eu não posso pensar, por exemplo, que os judeus, ou certa parte dos judeus, poderiam ter interesse na existência do Hitler? E certos judeus terem lucrado com a morte de outros judeus? Agora também não vamos para o outro lado, que é pronto. Agora vem este, é também estilo neonazi escondido, dá a culpar os judeus por tudo. Não, pessoal. Mas o problema é que, por exemplo, o que eram as SS? Será que as SS não eram um grupo satânico? Será que não apareciam lá caveiras e símbolos de estilo satânicos? Será que o Hitler, para conseguir os seus objetivos, não se uniu a bandidos, assim como talvez o Zelensky? Por exemplo, há quem diga, e há até uma imagem que eu vi, não sei se é verdadeira ou não, que o pessoal do Zelensky, penso que antes da invasão, chegou a crucificar pessoal daquelas zonas que queriam ser russas, o pessoal do Zelensky, ou seja, do batalhão Azov, que eram os neonazis. Será que o Putin invadiu por isso? E quando se diz o Putin, lá estamos nós num erro. O Putin é apenas uma pessoa. Nós temos a tendência de associar as guerras aos líderes. Mas muitas vezes os verdadeiros líderes, estilo das famílias de elite, por exemplo, nós não os vemos. Não é? Waterloo, por exemplo, a batalha de Waterloo, na guerra dos ingleses contra os franceses, os financiadores não esperavam que os ingleses ganhassem tão rápido. Não quer dizer que depois não fizessem lucro à custa disso. Porquê? Porque tinham as informações primeiro. Não é? E ter informações é super importante. Quanto àquilo que fazer se houver uma guerra nuclear, eu já tenho um vídeo para trás. Já pus um vídeo atrás sobre o que fazer e como nos devíamos proteger. É possível? Claro que é. Porque tanto os dirigentes, nós nunca sabemos, tanto os dirigentes como aqueles que trabalham para eles, se eles se vão socorrer de gente que são mercenários, de gente que muitas vezes é criminosa, não quer dizer que eles não sejam criminosos, mas a ser aqueles criminosos de sangue, aqueles que querem lutar, aqueles que são que são o criminoso violento, o criminoso da luta de rua, o criminoso que vai parar à prisão aos quais muitas vezes é dada a liberdade nas guerras e aí são soltos para lutar pelo país. Se pensa no Zelensky, será que o Zelensky... E isto não é não estou a fazer uma defesa do Putin, mas pensem numa coisa. O Zelensky não podia... O Zelensky, vamos lá dizer, o governo ucraniano disse, ou admitiu, que não disse aos seus cidadãos, acho que admitiu, quero não estar a mentir, que disse aos seus cidadãos para que não se passava nada, porque senão o pânico na fuga ia causar montes de complicações e o pânico mata mais gente. Às vezes, para salvar pessoas, é preciso esconder certas coisas. O que é que nós devemos notar? Um grande clarão. Vejam aquele vídeo que está atrás, se quiserem, não é? Porque hoje em dia, quando se faz vídeos em que se fala mais um bocado ou se expressa um raciocínio, as pessoas já não têm paciência. Gostam é de ver coisas simples e fáceis no TikTok ou noutras plataformas. Ok, até é mais agradável ou caraças, mas... Tudo bem, e neste vídeo, talvez nos outros que venham com música e assim, vou estar mais preocupado com mostrar coisas interessantes à noite, mostrar as minhas músicas, entreter as pessoas. Sim, ok. Mas nestes aqui, se quiserem ouvir, ouçam. Se não quiserem, pá, desliguem o vídeo, pá. Desliguem o vídeo.
Um tipo a dizer, por exemplo, que eu sou cuteleiro e eu não conheço esse cuteleiro, isto tem a ver com a forma como nós olhamos para o mundo. Mas, por exemplo, um cuteleiro se vira para mim e diz assim, eu sou um cuteleiro e eu conheço a voz desse cuteleiro, não é? Vamos imaginar, esse cuteleiro deixa-me um recado, sei lá, um papel debaixo da porta da garagem ou qualquer coisa desse estilo. Se ele me deixar um papel debaixo da porta da garagem, ok, era um sinal pré-combinado, sei lá, por exemplo, isto estou a imaginar, era um sinal pré-combinado, a gente podia se encontrar depois, mas se encontrasse depois, nós conhecemos a voz um do outro, logo se conhecemos a voz um do outro, temos uma visão diferente das coisas e já temos uma certa confiança, já conhecemos, já partimos para um local onde, sei lá, onde possamos ter estado ou qualquer coisa. Ou seja, dentro daquilo que é. E isto pode acontecer no futuro, sei lá, sabemos lá o que é que aí vem, porque na realidade, quando as paixões falam e se os países se sentem ameaçados e realmente os que estão por trás já estão protegidos nos seus bunkers, os que criam os verdadeiros conflitos, mas os outros, os governos, não estão. E não pensem, por exemplo, que o governo português e assim não tem bunkers. Se vocês bem se lembrarem, é uma questão muitas vezes de ter memória. Quando foi o princípio da Guerra do Golfo, o Cavaco Silva, que era o primeiro-ministro ou assim, ele próprio admitiu que estava numa cave. Uma coisa desse estilo. Será que não é bom nós começarmos a preparar as nossas caves? Isto é claro que se misturou com a conversa dos coteleiros e o caraças. E eu se começasse a... Quer dizer, agora se começasse a falar em coteleiros, começava a falar em estilo em coteleiros, carpinteiros, sei lá, serralheiros. Podia até pensar, por exemplo, sei lá, em... sei lá, coteleiros, dentistas, esse estilo de coisas, não é? Sei lá, por aí. E é lógico que há sempre meios, se o pessoal sabe de pensar e ligar as coisas, mas isto é, quem tem conhecimento, por exemplo, de uma voz, ou quem tem conhecimento da forma como as coisas se passam, consegue ver o mundo de outra forma. Imaginem o seguinte, a pessoa que esteve em Nova Iorque e que viu as torres arrebentarem depois das cenas dos aviões, acham que a pessoa teve a noção de que um objeto de alumínio não consegue penetrar um objeto de aço? As torres eram de aço, os aviões eram de alumínio. O Pentágono, será que era possível a um gajo que treinou um conjunto de dias arrebentar exatamente numa zona onde estavam a ser feitos orçamentos e não haver, quer dizer, e os restos dos troços, a asa partia-se e os materiais mais duros que ficam nos motores e o caraças dos aviões não se iam descobrir? Quer dizer, ok, a asa é um suporte de alumínio, não é? A asa de um avião é um suporte de alumínio mas e depois os motores que apareciam, e no meio daquele fogo total que queimou e incinerou carros da polícia e incinerou carros dos bombeiros e o caraças, aparece um passaporte por queimar, um papel por queimar de um terrorista, de um dos pilotos, dos ditos pilotos dos aviões, não é? Eu até, a nível de pensar, posso até chegar a pensar, não estou a dizer que pense isto, posso até pensar que o avião era uma criação por computador ou caraças, não é? Mas não estou a dizer que tenha sido, senão isto entra para o campo das teorias da conspiração. Eu não estava no campo das teorias da conspiração. Ok, pronto. Imagina que estava no campo das teorias da conspiração. É tudo muito bonito até ao momento em que tu começas a ver que certo tempo antes certas coisas foram anunciadas, não é? Mas é um tempo perigoso, até porque mesmo a nível mas que nós já tivemos, porque eu lembro que em um dos grandes incêndios, nós, por exemplo, em Portugal falámos muito no incêndio de Pedrógão, mas lembramos-nos com certeza que a seguir há outro incêndio, em 17 de outubro, e ainda nos chegamos lá, que mata quase o mesmo número de pessoas, não é? E nessa altura temia-se também por falta de água. Como é que estão os recursos a nível da água? Como é que estão as cenas até de controle atmosférico e todas essas questões, questão de doenças, etc.
Mas são tempos perigosos porque nas guerras nós vamos sempre buscar o pior, aparece sempre o pior da humanidade. E o pior da humanidade é um comportamento criminoso. E o comportamento criminoso que todos nós podemos ter, e não fiquem, é uma coisa que não fiquem com aquela ideia de que vocês não podem, às vezes, para vos salvar a vossa vida, cometer grandes crimes, porque podem. E depois é assim, mesmo a nível religioso, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que tu tens a tua sobrevivência e que estava ao teu lado uma pessoa que precisa de sobreviver. Só há um remédio que te salva. Só há um remédio que te salva. Tu só tens um comprimido. Quem o vai tomar? Vai o tomar tu? Vais o tomar tu ou vais o tomar a outra pessoa? Aqui São Tomás de Aquino, que é um dos grandes doutores a nível da escolha da igreja, da escolha, portanto, da escolha, que é aquela decisão consciente que nós fazemos, diz que é nossa legítima defesa sermos nós a comer a última lata de comida. Não diz irmos nós roubar a última lata de comida. Não diz isso. Mas diz nós ficarmos com a nossa lata de comida, guardar o melhor para nós ou para aqueles que nos amam, ou que aqueles que amamos e que são o nosso próximo. E a legítima defesa é consagrada, inclusivamente para os católicos, porque, por exemplo, onde é que está consagrada a legítima defesa? Quando Cristo diz, perto de ser apanhado, penso que é perto da altura da pensão, chega em que diz, há alturas em que nós temos que vender parte da nossa capa para comprar uma espada. Logo, isto podem parecer considerações aleatórias, e muita gente me diria, mas faz o que... Porquê é que tu não resumes estilo aquilo que estás a dizer e assim? Porque eu sou assim. E quem quiser, e quem gostar de mim, e quem achar que é válido aquilo que eu digo, ouça aquilo que eu digo. Porque eu espero que Deus me ilumine para vos dizer aquilo que penso. Agora, atenção, a Europa já está a passar por uma crise, mas também lembrem-se que há a parte psicológica de nos fazer sofrer pela crise. E lembram-se, o demónio que está por trás de tudo aquilo que é mau, o demónio é homicida. Isto é dito, por exemplo, por o maior exorcista português de toda a situação, porque, por exemplo, vamos imaginar, se uma bomba nuclear, mesmo que pequena, seja ela até lançada num ataque de bandeira falsa. O que é um ataque de bandeira falsa? E aí eu, por exemplo, eu próprio ataco o meu país e digo que foi outro país que atacou o meu país para entrar em guerra com esse país. Ok? Portanto, aí eu próprio ataco um ataque de bandeira falsa, é um país atacar o próprio território ou coisas dele para culpar outro, entrando assim em guerra com outro. Ok? Logo, nós podemos sempre olhar para a questão da explosão da ponte da Crimeia como foram os russos. Ou podemos olhar sempre para a questão da ponte da Crimeia e dizer foram os ucranianos. Assim como do oleoduto. O que é certo é que, no fim, as pessoas que criaram o mal, mesmo as ditas famílias, acabam por sofrer. Eu lembro-me que nessa novela, nesse livro, no fundo, When the Walls Came Tumbling Down, no fim, a população atira como havia escassez já de alimentos e assim, atira os responsáveis para fora, basicamente aos lobos. Para os lobos os comerem, os responsáveis, os ricos, as elites e assim, que nem deixavam os outros levantar os olhos para eles. Isto também não é, por amor de Deus, uma tirada contra os ricos. Eu conheço ricos que são muito bons, boas pessoas. Uma vez lembro-me, acho que foi o Lionel Richie, e disse assim, alguém lhe fez uma pergunta, e acho que até foi o Hermano José. Ele disse assim, o dinheiro torna as pessoas melhores ou as pessoas piores? E ele disse, olha, o dinheiro é assim, normalmente se a pessoa é boa, torna a pessoa
melhor porque pode fazer mais bem. Se a pessoa é má, às vezes se torna a pessoa pior. Ou pode fazer uma transformação possível, porque a vida é um jogo em aberto. E por a vida ser um jogo em aberto, é que nós não devemos atentar contra ela com eutanásias e abortos. E aborto é um crime, é um homicídio. E assim, logo... mas que são tempos de nós nos prepararmos, porque qual é o problema disto? É que é muito fácil nos conflitos perder-se o controlo. Porque o líder dá uma ordem. Mas, a certa altura, alguém vai tentar mexer na casa do líder. E aí o líder o que é que vai fazer? E se o líder se sente traído em ato de desespero? Pensemos em Judas, por exemplo, no caso da Bíblia. Judas teria perdão? Talvez, porque Deus é misericordioso. Mas também aqui há uma coisa muito interessante, que é agora as pessoas pensam que Deus é sempre misericordioso, então não ligam nenhuma porque não se vai passar nada. Não se vai passar nada? Ok. Por acaso é uma coisa interessante que eu vi há pouco tempo, que é: porque é que pessoas que não ligam nada à religião, não acreditam em Deus, não acreditam na igreja, não acreditam que há inferno, porque é que ficam todas zangadas e chateadas quando alguém fala em alguma dessas coisas? Se não acreditam, é algo que nem aquece nem arrefece. Mas pronto, isto é uma à parte. Mas lembrem-se, no meio de todas daquilo que podem ser planos maquiavélicos e uma guerra controlada no topo, em que as pessoas morrem, cá em baixo, nas estruturas, vai haver uma altura em que algo vai mexer no topo. Vai haver uma altura em que algum familiar de alguém de topo vai morrer. Vai haver uma altura em que alguém vai mexer, porque o demónio é assim, nos bens e no orgulho profundo e no ego de algum líder. E é aí que as coisas correm mal. E é para isso que e é aí que as coisas correm mal, e é aí que a coisa pode escalar realmente para um conflito nuclear mais globalizado. E é um conflito nuclear mais globalizado o fim de nós todos? Não. E depois relembro, voltando àquilo com que comecei, relembro o seguinte. Relembro, aquela ideia, se as coisas fossem todas e ficássemos todos contaminados com cancro e assim morríamos todos e era melhor não viver assim, e não é assim que as coisas passam. Tu vais fazer tudo para sobreviver, e se tu não pensares que tu vais fazer tudo para sobreviver e não pensares que os outros vão fazer tudo para sobreviver e para defender os seus ou para viver te podem vir tirar as tuas coisas que tu tens para viver, não estás a pensar direito. Estás a esquecer uma parte. E essa parte é também, lá está, é também falada, pode-se pensar que é egoísta, mas é também falada na Bíblia. Veja-se no caso de Noé. A corrupção era tão grande, que o mal estava tão espalhado, e assim que caem os impérios, estava tão podre por dentro moralmente e nos valores. Vejamos o Império Romano e outras coisas, que veio um dilúvio, veio um castigo de Deus. Deus permite, mas aquilo que se sabe, e aquilo que se sabe e que tem aparecido no canal Grupo Yeshua, por exemplo, daquilo que está a ser transmitido à vidente Luís Maria de Bonilla, acho eu, que está na Argentina e que tem recebido mensagens, segundo se pensa, não é ainda oficial da Igreja, mas tem certas coisas batido certo com antecedência, e que tem recebido mensagens de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e do Arcanjo, de São Miguel Arcanjo. Nós temos aí tempos difíceis à nossa frente, muito difíceis, e temos que ter muitas coisas em atenção. Vai ser aquilo que dizem um longo e frio inverno, mas é importante, acho eu, ter um mínimo de noção de que as coisas não estão. Eu vejo as pessoas normalmente, não vejo as pessoas
a fazerem a vida completamente normal, sem se preocupar com preparação nenhuma, como se tudo estivesse normal. Ok, dizem, ok, só ligam o estilo aos preços e a inflação e o caraças. Gente, nós corremos um risco de alguma coisa correr mal, até o mau funcionamento de um comandante, e há uma pedra do xadrez, ou uma linha das marionetes controladas, que podem ser os líderes políticos mundiais, que se cortam, um braço cai, e aí as elites perdem o controle, e o conflito degenera completamente, e é o fim da macacada. Porque depois é uma escalada. É quase como às vezes quando são aqueles conflitos familiares. Um bateu no meu irmão, depois o outro reúne um conjunto de pessoas para bater no outro, depois os outros reúnem um conjunto de pessoas para bater nos outros, e assim é uma escalada. O verniz da civilização é uma escalada de conflito. O verniz da civilização estala muito completamente. E aqueles que colaboraram com o demónio, muitas vezes, podem, até por amor patriótico, entrar naquilo que se chama tecnicamente o MED, que em inglês são as iniciais de Mutual Assurance Destruction, ou qualquer coisa assim, que é basicamente destruímos-nos um ao outro, matamos-nos um ao outro. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, até para aquelas pessoas que dizem ou que pensam que, agora já não pensam assim, mas ainda há pouco tempo nós ouvíamos pessoas a dizer e a defender, nós não precisamos de forças armadas, por que nós precisamos de forças armadas? E agora, alguém soube dizer isso? Mas houveram políticos aí que faziam essa cena. E isto também não é uma tirada contra os políticos. Lá está. Nós precisamos de líderes e precisamos da política. É melhor um mau governo que a ausência de governo. Porque há anarquia. E lembrem-se, o silêncio, quando sentirem o silêncio, quando os telemóveis se calarem, quando a comunicação social começar a deixar estilo a falar da guerra da Ucrânia, se começar a deixar de falar na guerra da Ucrânia, os russos estão a ganhar. E lembrem-se, a NATO e os Estados Unidos são muitos países com culturas diferentes. Até quanto é que essa estrutura se vai manter? Se, por exemplo, os núcleos... Vocês acham que se... Vamos imaginar que as forças... Porque vai-se escalando nas provocações. Vamos imaginar que os mercenários e que os ucranianos começavam a conquistar e a entrar para os territórios que agora são considerados russos. Lembrem-se daquilo que se dizia sobre a guerra convencional, uma possível terceira guerra mundial na Europa nos anos 80, que era quando os russos possivelmente chegassem à fronteira da França, esgotadas, se assim fossem as forças convencionais da Europa, quando seria a altura para recorrer a uma arma nuclear tática? Basta uma arma nuclear para ir com a potência, uma pequena arma nuclear. Não estamos a falar na Tsar Bomb, nem sequer no Sarmat míssil, que tem várias ogivas, nem sequer nos drones Poseidon, que arrasariam com tsunamis muitas das cidades costeiras. Quando é que nós recorreríamos a algo para defender os nossos países? Quando é que o instinto nacionalista, quando é que, com tudo perdido e de cabeça perdida, aconteceria a tal cena que eu digo como aconteceu com Judas, que se foi enforcar? Aí nós podemos até pensar, e nós não sabemos, eu não sei, acredito que não sei, é que é melhor nem saber, não fazer considerações sobre o que aconteceu, sobre Judas, podia não ter ido para o inferno, eu não sei o que é que aconteceu na mente e na relação da mente daquele homem com Deus. Agora sei que aquilo que acontece é que se nós desprezarmos Deus, e esse é o fim é aquilo que são as coisas, sem Deus o caos. Mas Deus diz-nos também para nós, no possível, nos prepararmos. Temos aquela questão das virgens loucas, das que não puseram azeite na homotolia. Nós temos que fazer, ou podemos fazer aquilo que
que devemos. É claro que podemos depois também dizer, mas há pessoal que entra em exageros. Claro que sim, há pessoal que entra em exageros e nós não nos podemos defender de tudo, mas aprender e pensar que a nossa vida pode mudar e que podem vir tempos de escassez. O povo de Deus, quando estava no deserto e vinha ao maná, houve tempos de escassez. Foi anunciado isso à tal vidente que vão vir tempos de escassez. Foi anunciado muita coisa, mas a tal vidente pode até ser é uma hipótese, ser uma charlatã, ou ser uma operação psicológica. Penso que não, ainda não, mas por exemplo, muita gente fala em relação à cena de Fátima. O que é? Fala-se que Nossa Senhora falava mal contra o comunismo. O comunismo não era o comunismo em que eu partilho o meu bem com os outros. O comunismo era a ausência de Deus. Não eram os comunistas, aquela cena da divisão. Quer dizer, apesar de os comunistas serem, teoricamente, e vindo da ideologia de Marx, uma ideologia anti-Deus, no fundo. Agora, pensemos e preparemos-nos e reparemos, esta guerra a nível de armas, há coisas que não faz sentido, porque a infraestrutura, os comboios, a eletricidade, muitos dos edifícios de Kiev e da Ucrânia ainda não foram destruídos. Será que agora não estamos a evoluir para uma guerra total à medida que mandamos contingentes, ou porque sejam de mercenários ou armas e o caraças, para a Ucrânia e nos aproximamos da fronteira da Rússia? Mas que ideia mais louca, pá! Que ideia mais louca! Imaginem o seguinte, imaginem que vocês têm um muro, ok? Imaginem que vocês têm um muro, têm um terreno, têm uma casa, têm um muro. E a seguir o vosso vizinho pega em vários arcos de flechas ligados a fios e aponta os arcos de flecha, põe-vos da parte de cima do muro dele, arcos de flechas apontados para dentro do vosso terreno. Não é? Como é que vocês se sentem, pá? Se o vosso vizinho se um vizinho vosso fizesse isto, chegasse à beira de um muro vosso e pusesse, isto não é, lá está, não é defender o Putin. O vosso vizinho chegava, punha à beira do muro vosso arcos de flecha e ele controlava, e ele largava, fazia disparar esses arcos de flecha ou essas bestas a partir do quintal dele, e esses arcos de flechas estavam todos já carregados com flechas e apontados. Bastava-lhe a ele puxar um fio e disparava um conjunto de para aí 20 setas ou caralho para dentro do vosso quintal. Como é que vocês passavam no vosso quintal? Como é que vocês se sentiam? Ou seja, a Rússia foi provocada? Isto não é uma defesa de Putin. Mas e depois reparem nisto. Mas até que ponto há Deus e humanidade nos líderes? É por isso que nós temos que rezar e rezar também por eles. Não é? Porque quer nós queiramos, quer não, nós estamos também nas mãos daqueles que são decisores, até a nível local, pá. E mesmo que nós não gostemos deles, pá, temos que os aceitar e esperar e rezar por eles, quer dizer, esperar que eles façam um melhor trabalho, mas pensem e preparem-se, porque vêm tempos muito complicados para a humanidade. E há aquilo que se chama não só a nova guerra mundial, a nova ordem mundial, mas novos tempos. Porquê que não se lança até uma bomba? Porquê que certos postos não são? Porquê que a infraestrutura elétrica, caraças, não é possível? Os russos não têm mísseis guiados para destruir todas as subestações elétricas da Ucrânia? Porquê é que não o fizeram? Querem ficar com elas para eles, para depois e o caraças. Gente, porque a guerra ainda não atingiu a dimensão de guerra total. Porque a forma como as coisas estão a acontecer vai atingir a dimensão de guerra total. E aí vocês vão ver a destruição de infraestruturas. E a água vai falhar e assim. E onde é que temos guerra total? Tivemos guerra total, por exemplo, na Jugoslávia. Vejam o que aconteceu e o que acontecia. Pessoas a serem abatidas por atiradores na rua. Vocês sabiam
por exemplo, só para ver como as coisas são, que a Jugoslávia, que era um país único e unificado e que depois se separou na Guerra dos Balcãs, na Sérvia, no Montenegro, no Kosovo, na Croácia, etc. Gente como atirador, como um dos campeões dos atiradores olímpicos, estava lá na guerra e era um dos melhores atiradores que matava gente do outro país. Gente a atravessar as ruas, Nunca subestimem a maldade que é capaz de entrar no coração humano, Porquê? Será que ele agora faria isso? Será que isso não lhe causa pesadelos? Não sei, mas ele estava a lutar por um país. É que eu uma vez, na Guerra das Malvinas, que foi uma guerra, no fundo, Guerra das Falklands, porque, no fundo, quem ganhou e quem as tinha conquistado eram os ingleses. Pronto, agora não vem os argentinos dizer, porque estão mais perto, é terreno dos argentinos. Por amor de Deus. Mas na Guerra das Falklands, fizeram anos depois uma entrevista a um piloto que tinha atingido num combate a fragata HMS Ardent, e entrevistaram tanto o piloto que atirou as bombas que destruiu o navio, como o comandante do navio que perdeu certos homens. E o piloto disse, o que é que diria ao comandante ao comandante inglês do navio, que depois esse comandante inglês, o Alan West, acabou por ser o chefe da Royal Navy, se tornar o almirante-chefe da Royal Navy. E ele disse, eu ao comandante West digo que estava a fazer o meu trabalho, assim como ele estava a fazer o seu trabalho, e que lamento ter-lhe afundado o navio. Mas os homens que ele perdeu, e que no fundo eu com as minhas ações matou, isso sim, isso é o que eu lamento. Mas nós muitas vezes, e é o problema das guerras é que nós, para nos defendermos a nós, temos que matar outro. Ou podemos ter que matar outro. E isso é terrível e é o mal das guerras. E a imprensa e a comunicação social, com as lavagens de mentes que faz com Big Brothers e shows de estupidez e punha ao bicho e mais não sei o quê e o carago, está a destruir a capacidade de pensar das pessoas. Destruiu a capacidade de pensar das pessoas. Vejamos, por exemplo, o que é que aconteceu no Covid, a forma como se reagiu ao princípio, a forma como se reagiu agora. Como se reage agora. Não é? Mas leva tempo e até lá. E nós, quando se dá ordens, como certos países, para, por exemplo, no Natal, não se poder ligar a iluminação até depois da meia-noite, acham que isso que se está bem? Que se está numa boa situação? Ou, por exemplo, atingiu-se o Nord Stream Pipeline, que no fundo está a mandar metano. Ora, queixam-se, disseram aos agricultores holandeses que tinham que abater e diminuir certas vacas, certo número de vacas que tinham e o caraças, porque produziam muito metano e não sei o que. A agricultura, quer dizer que sempre foi as coisas tradicionais, que não se devem mexer, que produziam muito metano. Vocês sabem quanto metano não foi lançado para o ar com a explosão do Nord Stream 2, do pipeline, do oleoduto? E ninguém fala nisso? E depois temos a indústria da comunicação social, controlada também por determinados grupos económicos. Onde é que estão os verdadeiros analistas aí? Um verdadeiro analista militar tem que vos dizer o seguinte, ok, ou se a NATO entra diretamente numa invasão, por exemplo, a partir da Polónia, do território convencional, onde teria vantagens e onde se pode estar a concentrar, na Polónia ou na Letónia, noutros países ali próximos, do território russo, como é que vai ser, pá? Como é que vai ser? Pensemos em tudo isto que vos disse. A guerra não está a ser normal do ponto de vista bélico. Há qualquer coisa que não bate certo. Há coisas que não estão a ser destruídas e deviam já ter sido, até a nível logístico, a meu ver. E a capacidade dos russos não está a ser controlada. E mais, tirem isto da vossa cabeça. Ouçam.
os russos não podem perder a não ser que queiram. E os ucranianos só podem ganhar se destruírem completamente a população russa. E quer que nós queiramos, quer não, os russos têm mais bunkers, mais recursos, mais energia. A longo prazo, talvez os grandes blocos, o grande bloco, eu desconfio, está de fora. Não está naquela zona. Mas pode sobrar para eles. Porque, por exemplo, será que a NATO se mantinha? Vamos imaginar. A Rússia, no inverno, que essa é uma das hipóteses, e que eu penso que vai ser um bocado por aí, convencionalmente vai tentar barrer a Ucrânia. Será que o pessoal da NATO vai arriscar uma guerra nuclear por causa de um país? Será que o artigo 5, em que todos por um, se tu atacares Portugal, por exemplo, nós respondemos e atacamos nuclearmente, por exemplo, a Rússia por causa de Portugal? A sério? Atacas? Na hora da verdade? Por exemplo, vamos pensar nisto. O teu vizinho tem uma arma de fogo, mas tu não tens uma arma de fogo. Tu, se quiseres enfrentar o teu vizinho, vais com uma arma de fogo enfrentar o teu vizinho num terreno aberto, quando sabendo os dois como se pode matar um ao outro? Pensemos. Como vos disse no próximo vídeo. E para acabar, queria dizer uma coisa. Vou só falar para aí uns segundos em inglês, depois volto a falar em português. E se chegaram até aqui, também têm paciência para ouvir. Naomi, I did what I told you that I would do. I did what you requested for. If you want the translation of this video, ask Katie Stevens, because in fact she has Portuguese ancestry and she speaks Portuguese with ease, or with no problem. Okay? So if you want the translation of this video, ask Katie Stevens, and all the best. Ok. Portanto, para concluir, gente, vivemos tempos muito enganadores em que eu vejo as pessoas não terem noção do perigo que correm, muito maior que da crise dos mísseis cubanos, e completamente aliadas. Mas quando a primeira... Ouçam, ou ainda outro problema. Quando a primeira bomba cair a sério, ou as coisas começarem a ser a sério, não quer dizer que não tenham morrido já milhares de pessoas, mas ainda, dada as forças em questão, e agora com a chegada e a promoção dos chechenos e o material que eles se calhar nos mostraram com os chechenos, que são russos conquistados ouçam, o Putin travou na vida dele guerras contra a independência dos chechenos, que agora são por ele de uma violência extrema. O Putin é um homem muito experiente. E lá poderão vocês pensar, tu estás claramente por o lado do Putin. Gente, há a ideia de que um é apenas o bom e de que outro é o mau, ok, foi a Rússia que invadiu. Sim, eu aceito isso e eu conheço gente ucraniana e pá, mas pensem nisto, ucranianos. Estarão a jogar convosco ou não? Estarão a jogar com as vossas vidas? Se vocês pudessem, não teriam saído antes do conflito, fugido antes do conflito? Não é? Logo, esperemos. Quanto ao resto dos meus vídeos, é aquilo que vos disse. Vou tentar cantar-vos músicas e fazer algo para tornar até o canal mais agradável, fazer algo de mais simples, mais popular
mais popular, não no sentido de popularucho, são duas coisas diferentes, e mostrar-vos muitas vezes a beleza que há escondida na noite, e que muitas vezes as pessoas não, nas coisas de noite, que muitas vezes as pessoas não veem. Isso junto à música, e é isso que vos quero dizer por hoje. Até a uma próxima, até um próximo vídeo. Tchau.